Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou continuar fazendo alguns exercícios sobre velocidade. Vamos fazer alguns um pouco mais elaborados, não exatamente super complicados, né? Porque alguns são desafios, né? Para a gente literalmente quebrar a cabeça. Mas alguns que você tem que pensar um pouco mais, né? Não é só aplicar a fórmula. Então, vamos partir desse aqui, ó. Um carro percorre a distância entre São Paulo e São José dos Campos, 90 km, com velocidade de 60 km por hora. A distância entre São José e Cruzeiro, que é 100 km, com velocidade de 100 km por hora. E entre Cruzeiro e o Rio, 210 km, com velocidade de 60 km por hora. Quanto tempo levou o carro de São Paulo ao Rio de Janeiro? Esse é o tipo de questão onde é bom a gente tentar fazer uma figurinha, né, mostrando o deslocamento do objeto. Vamos pegar aqui o pincel. Opa! Ó, o carro vai sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. No meio do caminho, há outras cidades nas quais ele vai passar, né? O problema fala que ele vai passar em São José dos Campos e depois vai passar em Cruzeiro. Vamos colocar aqui CRU. E aí ele vai falando para cada intervalo, ele fala qual a distância e qual o tempo. Vamos dar uma olhada rápida aqui, ó. Um carro percorre a distância de São Paulo e São José, 90 km, com velocidade média de 60 km por hora. Na verdade, ele fala da velocidade, né? Não do tempo, desculpem. De qualquer forma, esse intervalo é um ΔS de 90, a distância, a uma velocidade de, já esqueci, 60 km por hora. Depois ele diz, entre São José e Cruzeiro, 100 km com velocidade média de 100 km por hora. Horas. Então, nesse segundo trecho, um ΔS de 100 com uma velocidade de 100. E finalmente, no terceiro trecho, Cruzeiro e Rio de Janeiro com velocidade média de 60. Ok. Cruzeiro ao Rio de Janeiro, 210 quilômetros, é o ΔS, com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E aí o problema pergunta, qual é o tempo gasto como um todo? Gente, a ideia básica é calcular o primeiro tempo, o segundo tempo e o terceiro tempo. Né, os 3 intervalos de tempo. Depois, só somar, né? Então, vamos dar uma lembradinha, vou até dar um Ctrl X aqui para poder colar sempre que necessário. Vamos dar uma lembradinha aqui na fórmula da velocidade. A fórmula é ΔS sobre ΔT. Mas quando a gente quer calcular o ΔS, a distância, a gente pode só multiplicar a velocidade vezes o tempo. E quando a gente quer calcular o tempo, a gente só divide a distância pela velocidade. É essa equação que eu vou usar. Vamos então começar pelo primeiro tempo. O primeiro tempo, ΔT1, são 90 km com velocidade 60. Então, vai ser 90 dividido por 60. ΔS sobre a velocidade. Distância sobre velocidade. Vai dar 1,5 horas. Já devo ter comentado isso em algum outro vídeo. Mas 1,5 horas não é 1 hora e 50 minutos, né, gente? É 1 hora e 30 minutos. Que é 1 hora mais 0,5, ou seja, meia hora. Agora vamos para o segundo ΔT. Segundo ΔT, vamos ver. Olha só, distância 100,
com velocidade de 100 km por hora. Ah, esse está tranquilo demais. 100 dividido por 100 vai dar 1 hora. E o terceiro tempo? Bem, o terceiro tempo a gente tem distância de 210 km com velocidade 60. Então, 210 dividido por 60 vai dar, pode fazer na calculadora se necessário, 3,5 horas. E aí, quanto vai dar então o tempo total? Horas, só somar. 1,5 mais 1 mais 3,5. 6 horas é o tempo de viagem aí desse cara entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Beleza? Vamos fazer uma outra questão então da lista. Vamos fazer agora a questão 24 aí da lista. Ele diz que 2 amigos resolvem disputar uma corrida diferente entre os pontos A e B de uma região plana do bairro onde moram. Eu vou até fazer um desenho diferente aqui, mostrando esta região. Ó, aqui a gente tem as quadras, né? Que eles vão andar, e aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Como se eu estivesse vendo isto de cima. Então, esses 2 amigos resolvem disputar uma corrida diferente entre os pontos A e B de uma região plana do bairro onde moram, partindo simultaneamente de A e deslocando-se sobre as linhas tracejadas das alamedas. O Pedro segue a pé de A para B, diretamente aqui de A para B, com velocidade de 3,6 km por hora pela tal Alameda das Amoreiras aqui. Enquanto o João segue de bicicleta. O João vai fazer um deslocamento um pouco diferente. Ele sai de A, ó, repara que ele anda 2 quadras, né? Aí depois ele anda 2 quadras aí para a direita, depois ele sobe, tá? Então esse é o deslocamento aí do João. Vamos apagar aqui. Então, querido João, né, faz esse deslocamento com uma velocidade de 18 km por hora. Então, o João anda 18 km por hora e o Pedro anda a 3,6 km por hora. E aí, o problema pergunta quem vai chegar primeiro, quantos minutos, né, antes ele vai chegar. Tem várias respostas, a gente olha depois. A ideia básica, gente, é calcular quanto cada um vai andar e qual o tempo que eles vão gastar. Então, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nessas numerações. Ó, vou até apagar, desenhar aqui melhor, tá? Aumentar aqui a figura. O Pedro, ele vai de A para B direto. Quando a gente olha aí a figura, dá para ver que ele anda 250 mais 250. Ele vai andar, o Pedro vai andar 500 metros. E a velocidade do Pedro é dada na questão, vale 3,6 km por hora. Esse é um valor até razoável aí para esse valor de velocidade de uma pessoa, tá? É por aí mesmo que uma pessoa tem de velocidade caminhando. Então, como o problema deseja o tempo, a gente pode usar a mesma fórmula que eu usei na questão anterior, que é distância sobre velocidade. Mas qual é o problema? Se a pessoa usar distância 500 metros e velocidade 3,6 km por hora, ela erra a questão, infelizmente. Por quê? Porque a distância está em metros e a velocidade em quilômetros por hora. Portanto, primeira coisa a se fazer, passar a velocidade para metros por segundo.
Qualquer coisa, pega lá a segunda aulinha que eu dei, que é onde eu falo sobre a conversão de unidades de quilômetros por hora para metros por segundo. A gente divide por 3,6. Vai dar 1 metro por segundo. Agora a gente está pronto aí para fazer a conta. Então, vamos apagar aqui, vamos fazer a continha, né, de quanto tempo o Pedro gastou. Então, o Pedro vai ter gasto ΔS sobre V. 500 dividido por 1. Vai dar 500 segundos. Deixa isso aí anotado, depois a gente vê o que a gente faz. Agora vamos olhar o João, né? O João, ele faz um deslocamento diferente. O João, ele sai deste ponto, se desloca para baixo, depois para a direita, depois chegando no ponto B. É diferente o quanto o João andou. Olhando a figura, dá para ver que cada quadra para baixo tem 150 metros. Então, no total, ele anda para baixo 300. Depois, 500 para cá e 300 para cima. Quanto ele andou no total? Basta somar, né, gente? 300 mais 500 mais 300 dá 1.100 metros. Aí a pessoa olha, perdeu, né? Vai perder, vai andar mais. Só que não necessariamente, né? Porque o João se move de bicicleta. A velocidade é 18 km por hora. Ele é bem mais rápido. Então, 18 km por hora. Assim como o Pedro, a gente vai ter que fazer a conversão, gente. Não tem jeito, não tem como fugir. Tem que dividir por 3,6. Vai dar 5 metros por segundo de velocidade. Vamos então fazer a continha aí. Opa, cadê o mouse? Ah, voltou. Eita, é muita tecnologia. Vamos fazer então a continha de quanto tempo o João gastou. João vai ter gasto distância sobre velocidade, andou 1.100 metros, mas em 5 metros por segundo, desculpa, de velocidade. Na hora que a gente faz a conta, 220 segundos. Então, gente, o Pedro, ele gastou 500 segundos. E o João gastou 220. Então, vamos dar uma pensada agora. O Pedro gastou 500 segundos andando. O João gastou 220 segundos de bike. O João chegou primeiro, porque apesar dele ter andado uma distância maior, a velocidade dele era maior também. Então acabou compensando, ele acabou ganhando. Quanto tempo o João chegou antes? Bem, é só subtrair, né, gente? 500 menos 220 vai dar 280 segundos. Mas dá uma olhada aqui nas respostas. Ó, as respostas não falam a coisa em 280 segundos, falam em minutos e segundos. Então aqui a gente vai ter que dar uma pensadinha. Tudo bem, né? A letra D e a letra E já estão erradas, né? Porque o Pedro não chega antes e o João não chega junto, tá? A letra B também, né? Tá errada. Só a letra A e C que podem estar corretas. Então, vamos transformar isso aqui em minuto e segundo. É difícil, não, ó. 280 segundos. O jeito mais fácil é assim, ó. 240 dividido por 60 mais 40. Eu peguei 240 porque ele é múltiplo inteiro aí de 60. Da onde veio esse estranho 60? Ah, gente, é porque 1 minuto são 60 segundos, né? Então eu estou dividindo aí o tempo em segundos para minutos. Então eu tenho que dividir por 60. Se eu dividisse 280 por 60, infelizmente ia dar quebrado. Ia dar 4 e uns quebrados. Então eu resolvi fazer dessa forma mais bonitita. Ó, 240 dividido por 60 vai dar 4. São 4 minutos e 40 segundos, que não chega a completar 1 minuto.
João chega a B 4 minutos e 40 segundos antes de Pedro. Portanto, letra A é a resposta aí da questão. Vamos fazer uma terceira e última questão aí, a questão 18, que fala que um trem de 400 metros de comprimento, com velocidade de 20 metros por segundo, olha que bondade, hein, da questão, distância em metros, velocidade em metros por segundo, vai nem precisar fazer conversão. Então esse trem que tem 400 metros tem essa velocidade, e ele vai atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento. Qual é o intervalo de tempo necessário em segundos para atravessar o túnel? Gente, essa é uma questão onde, novamente, um desenho costuma ajudar. O trem, né? Reparem, né? O fantástico desenho do trem, né? Tá aqui. E o túnel, que é maior que o trem. O trem tem 400 metros e o túnel tem 1.800 metros. O trem se move com velocidade de 20 metros por segundo. E aí é questionado quanto tempo o trem vai gastar para atravessar completamente o túnel. A palavra completamente é o fundamental aqui, ó, porque se você pensar no fundo do trem, o fundo do trem tem que, né, se deslocar tudo até sair do túnel. Aí que a gente pode dizer que o trem atravessou completamente. Então, o fundo do trem vai ter que ter andado 400 metros só para entrar, né, o comprimento do trem, mais 1.800 metros para conseguir atravessar o túnel. Resultado, o deslocamento total é 2.200. Aonde veio esse número? Somei 400 com 1.800. Aí a questão fica tranquila de ser feita. Novamente, o tempo é distância sobre velocidade. Se são 2.200 metros percorridos com 20 metros por segundo, que tranquilidade, o tempo vai dar 110 segundos que o trem vai gastar. Quase 2 minutos aí, né? 2 minutos é 120 segundos, quase 2 minutos para atravessar um túnel, né? Mas é um túnel de grande extensão. Então é isso, gente. Tá bom por hoje, tá? O resto da lista aí é para você se divertir, né? Qualquer dúvida, claro, né? Nos procure aí no atendimento ou lá no Google Classroom. Grande abraço a todos, valeu, tchau!